Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Vocês estão me escutando? Testando o som? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Lívia, está me ouvindo? Boa noite, Antônio. Tudo bem? Estou te ouvindo, sim. Perfeito, perfeito. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Natura. Meu nome é Antônio Caminha, sou advogado e consultor jurídico da Natura. Já estivemos juntos em outra live. Há um tempinho atrás, tive com vocês tratando sobre as principais alterações das normas regulamentadoras, né, as famosas NRs. Quem não viu, o vídeo ainda está no ar, dá uma passadinha lá para ver, que está muito legal. Tá? Pessoal, nós temos procurado aí cada vez mais trazer conteúdos de grande relevância para vocês, de uma forma aí descomplicada e descontraída, tá? Aqui não tem juridiquês. Para isso, convido vocês aqui a se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube e não se esquecerem de ativar lá o sininho de notificações, ok? Estamos também aí em diversas redes sociais, como Instagram, Facebook, LinkedIn. Passem a nos seguir lá também, que tem muito conteúdo bacana, ok? Bem-vindo. Olha só, hoje o papo é diferente, né? Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial e nós vamos tratar sobre responsabilidades no transporte de produtos perigosos, né? Leia-se também aí, resíduos perigosos, ok? É um tema realmente de grande relevância e para isso, né, convidamos aí uma pessoa muito especial, uma colega de trabalho super competente, tá? E amiga que dividiu comigo aí ao longo desses 10 anos de estrada na consultoria, né? Muitos momentos aí, né? Muitas experiências aí bacanas. Senhora Lívia Langbank está aqui do meu lado, ok? Antes de eu passar a bola para ela, vou contar uma historinha para vocês. Há umas 2 semanas atrás, deu uma ligadinha para a Lívia e falei assim, Lívia, quero te convidar para fazer uma live. Bora lá? Sugeri um tema para ela. Prontamente ela já sugeriu outro, me devolveu com outro. Antônio, vamos fazer uma live aqui sobre transporte de produtos perigosos? Eu falei assim, opa, é bom demais. Transporte de produtos perigosos realmente é um tema muito relevante, né? A todo momento surgem dúvidas nesse sentido, né? Agora é o seguinte, transporte de produtos perigosos é um tema muito amplo, né? Digno aí de uma série de Netflix e HBO, né? Aí eu falo assim, por onde nós vamos começar? Não, Antônio, nós quero falar aqui sobre responsabilidades, né? Justamente nessa cadeia de transporte de produtos e ou resíduos perigosos. Então, para isso aí, eu vou passar a bola para a Lívia, para ela se apresentar, né? Se explicar a que veio e o porquê de responsabilidade de transporte de produtos perigosos. Lívia, está com você. Primeiramente, aí, muito obrigado por aceitar prontamente esse convite. Seja bem-vinda. Obrigada a você, Toninho. Um prazer estar aqui com você, dividindo essa live com você. Opa. Bom, gente, vamos lá. Então, meu nome é Lívia Langbank. Já trabalho aí no corpo da Natura há muitos anos, né? Eu entrei no corpo da empresa, eu estava no 3º período de faculdade e estou aí até os dias de hoje. Já tem mais de 10 anos, um pouco mais de 10 anos de estrada como consultora jurídica, visitando clientes, estando em contato direto e permanente com os nossos clientes. E quando eu recebi o convite do Antônio, eu estava atendendo um cliente, né, que estava me questionando justamente sobre a responsabilidade dele face ao transporte de produtos perigosos, levando em consideração que ele não era o transportador, né? E aí surgiu a ideia, né, de fazer essa live. Então coincidiu do Antônio me perguntar, e aí, Lívia, vamos fazer uma live sobre um tema, né? Aí eu falei, que tal transporte de produtos perigosos, mais responsabilidade, né? Por que, gente, que surgiu isso, né? Na verdade, existem muitos dos nossos clientes, né, que alegam que não possuem responsabilidade no transporte, né, por terceirizar essa atividade, né? Então, eles alegam que essa obrigação não são aplicáveis a eles, levando em consideração que essa atividade é terceirizada e que ele está resguardado através de uma cláusula contratual. E aí, será que o expedidor desse produto, o expedidor desse resíduo,
fabricante desse produto realmente não tem responsabilidade, né? Então, nos deparamos muitas vezes nas nossas visitas, né, no cliente perguntar para a gente, Lívia, né, oi, Natura, por que no meu sistema constam tantas normas de transporte de produtos perigosos? E isso aí impacta num número significativo de obrigações, né? E eu queria tratar disso nessa live, né? Justamente sobre isso, para esclarecer essa responsabilidade, né? Existe um motivo, sim. A gente tem um embasamento legal de que todos são responsáveis pelo transporte, né? E pelo dano ambiental também. Então, eu vou relatar as obrigações de cada agente, né? Então, o objetivo dessa live é relatar as obrigações de cada agente, colocando e pontuando o que cada um, né, tem de obrigação, né? O que a legislação traz para a gente face a isso, tá? Vou tentar ser menos, né, jurídica possível, né? Tentando trazer para uma linguagem mais acessível de vocês, para que não fique chato, né? Normalmente a gente trabalha com técnicos, engenheiros, e essa turma ela não gosta desse vocabulário denso, chato. Então vamos tratar de uma forma bem leve para que seja compreensível para vocês, tá bom? Lívia, desculpa te interromper, só aproveitando aqui, gente, eu esqueci de dizer o seguinte, como eu disse, esse tema é bastante amplo, né, ele não se esgota aqui, tá? Então, nós contamos aqui com a participação de vocês para nos questionarem aí, e com base nessas perguntinhas, é claro, ao final desse nosso bate-papo, nós vamos selecionar ao menos algumas 2 perguntinhas para serem respondidas ao final, ok? Mas, com base nas perguntas de vocês, nós conseguimos aí material, conteúdo para desenvolver mais lives relevantes. Tá ok? Então, contamos com vocês, perguntem à vontade, sintam-se à vontade, que em algum momento nós vamos discorrer sobre, ok? Isso aí, Toninho. E agora, eu queria, antes de tratar diretamente, né, dos agentes responsáveis pelos transportes, eu queria passar a vez para a nossa equipe de apoio para apresentar 3 videozinhos para vocês. Tá? E esses videozinhos, eu queria que vocês não se assustassem com esse vídeo. Eu queria mostrar para vocês, são 3 acidentes em momentos distintos. Um acidente em 2016, numa rodovia no Paraná. Um outro acidente em 2016 no Rodoanel, em São Paulo. E um outro acidente em 2020, né? Esse ano, na rodovia dos Tamoios, né? E eu queria só mostrar para vocês esse acidente, para depois a gente começar a falar sobre as responsabilidades dos agentes. Pessoal, vocês conseguem transmitir? O documento divulgado pela Polícia Científica indica que o caminhão carregado com 44 mil litros de álcool anidro estava entre 116 e 132 km por hora. Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento em que o caminhão-tanque segue desgovernado e se perde em uma curva. O tanque se desprende do cavalo e espreme um carro contra a mureta que divide as 2 pistas. No mesmo momento, ele explode. Além dos 6 mortos, outras 14 pessoas ficaram feridas. De acordo com o perito responsável pelos trabalhos, o caminhão já havia descido 26 quilômetros da serra, que tem um desnível de 800 metros. O que a gente pôde verificar foi a coloração diferenciada nos tambores de freio, que podem ter contribuído para o evento. No laudo consta ainda que os tambores de freio do eixo traseiro do caminhão apresentaram coloração azulada na área de contato de frenagem. Segundo os peritos, isso seria um indicativo de que houve superaquecimento da peça. Os peritos dizem que a mesma situação aconteceu no terceiro eixo do tanque, que se desprendeu na hora do acidente. O motorista do caminhão que sobreviveu ao acidente disse que avisou os donos da empresa, que é proprietária do veículo, sobre os problemas nos freios. Ele foi indiciado no primeiro momento por homicídio doloso, com o chamado dolo eventual. Ele está à disposição da justiça, né? Foi beneficiado pela liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Foi arbitrado pelo juiz no valor de 10 salários mínimos e, como sanção também cautelar essa prisão, foi o recolhimento de sua CNH. Meu Deus do céu, o que é isso agora no helicóptero da Record? São 7h14 da manhã, você vai vendo comigo. O que é isso? É Zona Leste de São Paulo, você que está chegando agora.
nós estamos mostrando com exclusividade um incêndio de grandes proporções que ameaça inclusive os outros caminhões que estão passando por esse viaduto agora em São Paulo. Fala, Milton. Alguma coisa muito grave aconteceu, pega fogo, parece um produto inflamável. Olha só como está bloqueado aqui na região de Itaquaquecetuba. Dá uma olhada nisso, Bate, impressiona realmente. Os caminhões estão tentando vir na contramão. Não sabemos o que aconteceu. Fogo no mato não levantaria tudo isso, entendeu, Bate? Isso que nos preocupa. Caminhão, Hamilton. Olha o caminhão. Hamilton, fecha lá, por favor. Olha o caminhão no meio. É um caminhão ali, pelo jeito. Meu Deus, é um caminhão de combustível mesmo. Meu Deus do céu. Será que o motorista conseguiu correr a tempo e o ajudante dele no caminhão? Meu Deus. Não sabemos, Bate. Não sobrou nada do caminhão. Foi um acidente, olha, o caminhão está capotando, está capotado. Nós estamos sobrevoando Itaquaquecetuba, é uma imagem ao vivo, acaba de acontecer. Um acidente com uma carreta de combustível deixou um morto e 2 feridos hoje na rodovia Tamoios. O trecho liga São José dos Campos a Caraguatatuba, litoral norte paulista. Depois de perder o controle, a carreta tombou, atingiu um carro e explodiu. Confira as imagens. A estrada estava movimentada no horário do acidente. Às 11h01 da manhã, aparece um caminhão descendo a serra. 6 segundos depois, o segundo caminhão, carregado de combustível. Repare que ele faz a curva ultrapassando a faixa de rolamento. Em seguida, tomba na pista e empurra um carro de passageiros que seguia à frente. O motorista bate no guarda-reio. Por pouco, não cai na serra de Caraguatatuba. Os outros veículos conseguem parar e um dos motoristas desce para prestar socorro ao caminhoneiro. Veja no canto esquerdo do vídeo que o combustível começa a jorrar na pista. Depois, o caminhão explode. Durante 2 horas, a rodovia ficou totalmente interditada. Como a pista é simples, até o final da tarde, o tráfego fluiu usando só um dos sentidos. Bom, pessoal, qual que foi o meu objetivo em apresentar esses vídeos para vocês? Não foi apresentar uma tragédia, né? Na verdade, a gente observar que quando a gente tem um acidente com um produto que é classificado como perigoso, a gente tem um risco. E esse risco, ele pode ser diverso, né? Ele pode ser um risco de contaminação, ele pode ser um risco de incêndio, que pode ter, né, desdobramento em risco humano, em risco ambiental e vários outros riscos, né? Vários desses acidentes que eu mostrei para vocês tiveram perdas humanas, né? Tiveram a perda de materiais também e, além disso, o dano ambiental acumulado nesse processo, né? Quando eu falo em responsabilidade pelo dano ambiental, né? Porque quando a gente fala em transporte de produtos perigosos, pessoal, é importante a gente entender que a gente tem várias responsabilidades. A gente tem a responsabilidade a ser avaliada no âmbito criminal, a gente tem a responsabilidade a ser avaliada no âmbito administrativo e a gente tem a responsabilidade no âmbito civil, né? Então, na responsabilidade administrativa, vai ter aí os órgãos de fiscalização, Polícia Rodoviária, a ANTT e vários outros órgãos vinculados ao trânsito, né? Quando a gente fala em responsabilidade civil, é a indenização, né, que está envolvida por trás daquele dano, seja ele ambiental, seja reparação de pessoas também, ou dano material que foi sofrido ali também, tá? Então, existem também vários tipos de ações civis que podem ser oriundas de um dano pelo transporte de produtos perigosos. E ainda tem a avaliação criminal, que pode desdobrar disso também, mas isso é objeto para uma outra live, né, Toninho? Mas tratando de responsabilidade no direito ambiental, né, a responsabilidade ela é solidária entre os agentes, né, que integram a cadeia produtiva do produto perigoso ou do resíduo, que envolve o fabricante, que envolve, na verdade, vários fabricantes envolvidos aí, né, que envolve o expedidor do produto e que envolve o expedidor de um resíduo também perigoso, né? Então, havendo várias responsabilidades, chama pluralidade de agentes, pode se responsabilizar
todo mundo pode ser responsabilizado por aquilo, né? De acordo com a sua responsabilidade, de acordo com a sua culpabilidade, né? E o dano ambiental, gente, é responsabilidade objetiva. Então, independente de culpa, eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente, mas eu não vou aprofundar muito, mas a responsabilidade objetiva é o seguinte, independente de culpa, tem a obrigação de indenizar. Mas lá na frente a gente conversa sobre isso. Exatamente. Olívia, mas pois é, a gente sabe aí que a resolução NTT 5848, né, de 2019, ela traçou muito bem, né, as responsabilidades de cada agente aí nessa cadeia do transporte de produtos perigosos, né? E dentro disso aí, você consegue falar para a gente aí quais seriam essas responsabilidades, né, a começar aí pelos fabricantes? Toninho, na verdade, quando a gente fala em fabricante, né, a gente também não tem só o fabricante do produto a ser responsável pelo acidente ambiental, né? A gente tem que apurar qual foi a responsabilidade e quem vai ser responsável por aquele acidente. Então, a gente tem o fabricante do veículo, a gente tem o fabricante do equipamento, no caso ali dos nossos exemplos, mas foram 3 caminhões tanque, né? Então, a gente tinha a responsabilidade do tanque, então, do fabricante daquele tanque, né? Então, tem que ser avaliado se o acidente ocorreu em virtude de um problema no tanque, num problema no caminhão, né? Tem a apuração na fabricação da embalagem. Então, se aquele veículo não fosse tanque e estivesse fazendo o transporte de um produto classificado como perigoso, mas numa embalagem que se rompeu e causou um dano, né? Quem foi o fabricante daquela embalagem, né? Então, você tem que apurar todas as responsabilidades, né? E daí também vem a importância da homologação dos nossos fornecedores, né? Então, a gente tem que homologar o fornecedor. Quem que é o nosso fornecedor de embalagem? Quem que é o nosso... Se o caminhão é meu, né? Eu comprei esse caminhão de uma pessoa, de um fabricante, ou comprei de segunda mão esse caminhão de uma pessoa, de uma empresa correta, né? Enfim, então isso tudo tem que ser avaliado. E as certificações ainda, né? Tanto o veículo para transporte de granéis, né? Quanto o tanque para transporte de granéis, eles têm algumas certificações próprias, né? Que elas têm que existir na fabricação e ela também tem que ser dada a manutenção periódica dessas certificações. Também para as embalagens. Então, as embalagens destinadas ao transporte de produtos perigosos, né, elas têm que ser fabricadas de acordo com o que o Inmetro determina. E, além disso, tem as certificações periódicas, né, dessa embalagem para o invase daquele produto perigoso e a expedição. E isso também é válido para o invase de resíduos perigosos para a expedição. Então, quando a gente fala que eu tenho que utilizar uma embalagem adequada, né, o fabricante dessa embalagem ele tem que resguardar, o expedidor ele tem que resguardar, e o transportador, ele também tem que se resguardar. Então, nessa cadeia, todos são responsáveis, né, pelo transporte de produtos perigosos. Uma responsabilidade compartilhada, né? Compartilhada. Exatamente. Pois é, falamos aí dos fabricantes e partimos aí para quem agora? Expedidor? É isso mesmo? Eu acho que seu áudio está... Vamos partir para os expedidores, tá? A responsabilidade também dos expedidores está na resolução NTT 5848, também de 2019, né? Então, a responsabilidade do expedidor, eu vou colar, Toninho, porque é assim de obrigações, tá? Não, tem muita coisa. É impossível decorar, você está totalmente liberada para colar. É impossível. Então, o expedidor, pessoal, tem que garantir, né, que o fabricante do produto, que o fabricante da embalagem, né, esse produto ele esteja corretamente classificado, né, e que ele esteja devidamente certificado,
tá? Então, o expedidor, no ato de realizar o embarque do produto perigoso, ele tem que ter algumas garantias, né? Então, a correta classificação do produto é uma delas, né? Exigir do fabricante as informações sobre os cuidados. O que acontece? Às vezes, eu posso ser o expedidor de um produto perigoso, mas eu posso não ser o fabricante desse produto perigoso, tá? Então, quando eu não sou o fabricante e eu faço a expedição de um produto que ele não é meu, né, eu não produzi, eu tenho que exigir do fabricante todas as recomendações, a indicação de todas as recomendações de como eu armazeno, de como eu acondiciono, de como eu faço transporte e de como eu faço manuseio, né? Quais as formas que a gente pode exigir desse fabricante, né, essas informações? Uma delas é a ficha de emergência, mas, esse documento deixou de ser exigido no transporte, né? Mas ele não deixou de existir, tá? Ele deixou de ser exigido para fins de transporte. O motorista ele não precisa estar portando a ficha de emergência. Mas uma das formas da gente garantir que as informações estejam presentes no ato da expedição é utilizar a ficha de emergência, né? Outra forma que a gente pode utilizar é a FISP, também, que tem todas as descrições, né, de como eu faço o armazenamento, o manuseio, transporte e etc. Ou, né, o expedidor, ele pode garantir também que essas informações estejam descritas em outros documentos, desde que conste todas as informações necessárias, né, para fins de manuseio, desembarque, embarque, transporte, etc. Tranquilo? Que mais? Expedir apenas em veículos ou equipamentos que não apresentem contaminação externa. Então, se eu estou expedindo um veículo, chega o transportador na minha empresa e esse veículo ele tem traços de contaminação externa mesmo, tá? Esse expedidor e o transportador, ambos, podem ser autuados, né, por conta desse desvio, tá bom? Que mais, gente? Espera aí que eu tô colando. Expedir apenas em veículos adequados à carga a ser transportada, tá? Então, antes de fazer a expedição, eu tenho que avaliar também se o veículo que vai transportar o meu produto, ele é adequado às condições da carga, né? Ele comporta o volume das embalagens que eu inseri naquele caminhão, né? Então, essa avaliação, esse cheque, ele também tem que ser realizado antes da expedição de cada viagem, tá? E Diga. Eu vou te interromper aqui. Com relação a esse cheque antes de cada viagem, né? Claro, a gente tem que assegurar as boas condições, né, dessa carga antes de ser transportadas. Claro que existe também uma série de outras obrigações, né, legais pertinentes ao tema, porém, não existe hoje nenhuma norma, né, que disponha aí sobre a obrigatoriedade da gente elaborar um checklist, né, um checklist para essas obrigações. Isso acaba funcionando muito mais como um documento de gestão da própria empresa para assegurar, né, o atendimento a essas condições quando da expedição daquela carga. Produção, deixa eu aproveitar, deixa aqui, falar com a produção aqui, ó, no ponto aqui eletrônico aqui. Gente, a gente consegue disponibilizar para o pessoal aqui aquele modelo checklist nosso que nós utilizamos junto aos clientes? O que o pessoal tem que fazer aqui? Sim, ótimo, obrigada, gente. Porque eu acho interessante, porque esse modelo de checklist que nós utilizamos, né, que inclusive disponibilizamos para clientes, que muitos utilizam em massa aí, como documento de gestão aí na expedição de produtos, né, ou resíduos perigosos, ele funciona aí de uma forma bem bacana, tá? Tem sido amplamente utilizado, nós vamos deixar para vocês, tá? Para isso, eu peço que enviem um e-mail. Produção, o e-mail é comunicação@usnatura.com.br. Isso, enviem, por favor, para o e-mail comunicação@usnatura.com.br e escrevam lá, eu quero, tá? Já vai chegar para vocês no seu e-mail. Perfeito? Desculpa, ali. Muito bom, muito bom. Vou falar um pouquinho desse checklist, gente. Ótimo isso que você falou, Toninho. Realmente, o checklist, gente, ele não é obrigatório, né? Mas como que a empresa vai se resguardar, né, na expedição de um produto perigoso se a gente não tiver uma outra ferramenta,
Na verdade, assim, a norma ela não estabelece o tipo de ferramenta que você tem que ter, né? As obrigações de várias normas, na verdade, essa daqui, a 5848, ela é só uma das normas em que tratam das obrigações de transporte de produtos perigosos, né? Mas existem inúmeras legislações que tratam sobre isso, né, em pontos diversos, em responsabilidades diversas, que envolve desde o embarque, custo do motorista, sinalização de segurança, kit de emergência. Então, tudo isso, como é que eu vou checar e como é que eu vou registrar que eu fiz o registro, né, a inspeção do veículo, da expedição, que a carga estava adequada? Como que eu vou evidenciar isso, né? A Eusnatura, ela sugere que sejam utilizados esses checklists, né, para registro e que vocês guardem isso durante um tempo para resguardo, caso tenha algum tipo de acidente e responsabilidade referente a esse transporte, tá bom? Então, o pessoal vai disponibilizar, peçam o áudio de vocês via o e-mail da comunicação. É isso, Toninho? Exatamente, comunicação@eusnatura.com.br e coloca lá, eu quero. Tá? O pessoal já vai encaminhar para vocês esse checklist com todas as obrigações mastigadinhas decorrentes do transporte de produtos e ou resíduos perigosos, ok? Isso. Importante lembrar que na expedição de resíduos e na expedição de um produto perigoso, a gente tem que aplicar esse checklist para fins de resguardo. Inclusive, num treinamento que a Eusnatura teve, né, sobre transporte de produtos perigosos, quem que deu para a gente mesmo, Toninho? Eu esqueci o nome do palestrante. Esqueci A o nome gente dele agora. a gente teve não foi um treinamento, foi uma palestra, né, que a gente teve, né, sobre a aplicação desse checklist, né, para fins de fiscalização. Então, ela não exime a responsabilidade de vocês, mas ela reduz, né, a responsabilidade de vocês, caso vocês consigam evidenciar que essa carga, ela saiu de forma adequada das instalações da empresa, né? Então, ela é um plus de evidência aí que a empresa pode ter para fins de resguardo, caso aconteça alguma coisa no trajeto, tá? Aquela historinha, né? Ela funciona muito mais como uma atenuante, né? Como diz, não existe obrigação legal que exija essa aplicação desse checklist, mas em caso de eventual acidente, né? E fazendo o papel do advogado do diabo, né, gente? Imaginem só aquela situação, né? O caminhão saiu da empresa, né? Transportando produtos ou resíduos perigosos aí. De repente ele tomba numa das curvas, como a gente viu ali no vídeo, né? E naquele local não existia um córrego, mas pela lei de Murphy, naquele momento nasce um córrego no local, o caminhão tomba, derrama, contamina toda aquela região, né? O que vai acontecer? Principalmente se tratando de transporte contratado, né? A Lívia provavelmente deve entrar nesse mérito aí. Seguramente a gente vai conseguir ser excluído do polo passivo de uma eventual ação, né? Por outro lado, a gente pode demonstrar, né? Falar, seu juiz, excelência, olha só, sei que nós temos a responsabilidade solidária, né? Por danos causados ao meio ambiente em razão da contratação desse transporte de produtos e ou resíduos perigosos. Porém, olha só, minha empresa aqui, ela adota todos os mecanismos de controle justamente para buscar atenuar. Nós fazemos uma qualificação prévia desses prestadores de serviço, desses fornecedores, né? Além disso, antes da expedição dessa carga, nós fazemos um checklist contemplando todas as obrigações, né, decorrentes do transporte de produtos perigosos, justamente para assegurar que aquele caminhão, quando da expedição, ele saia em perfeitas condições. A partir daí, eu não tenho mais braço para alcançar, né? A partir daí, cabe às autoridades competentes realizarem, procederem à devida fiscalização. É justamente o que a gente chama de exercício do poder de polícia, né? Então, portanto, aí, considere, né, esses controles que eu tenho aí para atenuar, ao menos aí, essa minha pena. É a penalização. Exatamente isso, Toninho. E vamos continuar aqui, então, nas responsabilidades aqui dos expedidores. Ainda a gente tem fornecer os elementos de sinalização quando os transportadores não possuir. Também é um item que pode ser registrado no checklist. Entregar os produtos nas embalagens adequadas e adquirir apenas embalagens adequadas e certificadas. Isso a gente já tinha falado antes, né? Então, quando eu entrego o produto para o transportador, ele tem que estar corretamente embalado. Então, a embalagem ela tem que estar adequada à finalidade daquele transporte, e essas embalagens, obrigatoriamente, elas devem estar certificadas pelo Inmetro, e a certificação ela tem que estar
válida. É um item em relação à certificação das embalagens, né? Exceto pelo fabricante, né, inicial, geralmente as empresas, quando elas vão envasar algum outro produto, por exemplo, resíduos e etc., eles não se preocupam muito com a validade, né, da certificação das embalagens. Mas isso também é tópico aí para uma próxima live que a gente pode desenvolver sobre as embalagens para finalidade de transporte de produtos perigosos. Que mais? Exigir do transportador a documentação válida, né? Então, quando a gente tem a expedição do produto ou resíduo perigoso, né, a gente tem que exigir a documentação válida. Que documentação é essa, né? A documentação do transportador, do motorista, é o curso MOP, e a documentação do veículo é o CTPP ou CIF, né? É o CTPP ou o CIPP e o CIF. Esses documentos, eles são aplicáveis para granéis. Então, aqueles acidentes que vocês viram, obrigatoriamente, aqueles veículos que são 3 caminhões, tanque, né? Eles têm que ter e portar o CTPP ou o CIPP e o CIF, tá bom? Que mais, pessoal? Fornecer e disponibilizar ao transportador documentos relativos aos transportes. Então, é obrigatório. Então, além dele requerer do fabricante, né, ele fornecer isso para o transportador, então, que pode ser de diversas formas, né? Através de uma ficha de emergência, através de FISP ou algum outro documento que descreva, né, os riscos daquele produto, né? E outra obrigação é a declaração do expedidor. Esse item é novo, né, Toninho? Exato. Esse item, ele tem que constar ou num documento apartado, né, ou na própria nota fiscal de expedição do produto, né? E o que consiste essa declaração? É uma frase simples, né, que fala: declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendam às exigências das regulamentações. É isso que precisa constar no documento fiscal ou numa folha à parte, né? Mas essa declaração ela precisa estar assinada, tá bom? Ou na nota fiscal ou no documento à parte. Tranquilo? O que mais? E lembrando que o transportador ele só pode aceitar a carga em perfeitas condições, né? Caso contrário, ele assume todo o risco desse transporte. Perfeito, Aninha. É exatamente isso, né? A gente vai desenvolver um pouquinho disso daqui a pouquinho, que a gente vai falar um pouquinho de responsabilidade objetiva, a gente vai falar um pouquinho mais de responsabilidade e eu vou tratar disso de novo. Já dei spoiler. Foi, mas tudo bem. O que mais, gente? Ainda, né, nas obrigações do expedidor, por óbvio, a adequação da carga, né? Então, é obrigação do expedidor garantir que a carga esteja devidamente acondicionada, né? Estivada, né? O que é estivado? Né? Essa nomenclatura, ela vem do transporte por navios, né? Do transporte internacional de cargas por navios, mas ela foi trazida também para a nomenclatura do transporte rodoviário, tá? Então, estivar é arrumar a carga, né? Estivar essa carga, tranquilo? E o que mais? Avaliar a compatibilidade do produto. Essa é interessante, né? O que acontece, gente? Às vezes, eu posso expedir um produto ou um resíduo que ele tem incompatibilidades, né? Se ele tem incompatibilidades, eu posso transportar no mesmo veículo? Isso é uma pergunta interessante, né? A gente tem algumas exceções nas normas, mas em tese, se a gente tem incompatibilidade, esse produto ou resíduo, ele não pode ser transportado no mesmo veículo, tá bom? E aí a gente tem um problema, né? Lívia, quando a gente tem um transportador, né, que saiu coletando várias cargas ao longo de um trajeto,
né? Às vezes, por exemplo, resíduos, né? Isso é muito comum. Às vezes, um mesmo transportador, ele passa em empresa e vai coletando aquele tanto de resíduos, né? O que acontece? Quando a gente tem essa realidade de vários produtos, de vários expedidores diferentes dentro do mesmo veículo, o expedidor que pegou depois, ele tem que avaliar se os produtos que estão ali dentro, ou resíduos que estão dentro do caminhão, eles são compatíveis com o produto que eu vou inserir agora, tá? Então, isso é uma obrigação do expedidor, né? Não é uma obrigação do transportador. O transportador ele pode acompanhar, ele pode ser responsabilizado por isso também, mas isso é uma responsabilidade do expedidor da carga. Tranquilo? Alguma pergunta, Toninho? Ó, já falamos aí da responsabilidade dos fabricantes, dos expedidores e do contratante aí. Como é que fica essa história? Do contratante agora. Vamos lá. Do contratante, Toninho, antes de eu entrar nesse tema dos contratantes, eu queria explicar um pouquinho de modalidade de frete, né? Porque isso gera uma dúvida, né? Não é que eu contratando uma modalidade de frete X ou Y, né, eu esteja isento de obrigações. A gente já viu que isso não existe. Eu sou expedidor, eu tenho obrigação. Mas a gente também já viu que existem várias obrigações e responsabilizações, né? Dentro da responsabilidade ambiental, eu sou responsável de qualquer jeito. Mas, quando eu tenho um frete, né, que eu tenho uma modalidade X ou Y, né, algumas responsabilidades civis eu posso me eximir, né? Então, é importante a gente entender que hoje, no transporte rodoviário, a gente também adotou, né, uma nomenclatura do transporte de navegação, a gente adotou a mesma nomenclatura, né, que é a CIF e a FOB. Né? Então, a gente importou isso para a legislação do transporte rodoviário de produtos perigosos. Né? E o que é o frete CIF? Né? É o Cost, Insurance and Freight, que é o custo, seguro e frete, às custas do vendedor, né, do expedidor da carga, em que ele tem que garantir, né, durante todo o trajeto, a responsabilidade é dele. Ele assume a responsabilidade, né, ele garante que a responsabilidade desse frete é custo dele. Quando a gente tem a modalidade de contratação de frete FOB, né, que é free on board, a tradução livre, fica livre a bordo, né, em tradução livre do português, né, a responsabilidade do expedidor, ela termina quando ocorre o despacho da mercadoria, tá? Então, para fins ambientais, né, responsabilidade ambiental, civil, ambiental, de reparar o dano ambiental, isso não se aplica. Mas para outras responsabilidades é aplicável sim, e é interessante vocês entenderem isso melhor junto com o departamento de compras e junto com o departamento de vendas da organização de vocês, né? As melhores pessoas para explicar a modalidade de frete adotado pela organização é o departamento de compra e venda. Tranquilo? Perguntem para eles se a empresa de vocês adotam essa modalidade de frete para vocês entenderem melhor como que funciona essa responsabilização, tá? E aí eu entro dentro das obrigações do contratante, né? Quando eu entro nas obrigações do contratante, eu preciso entender que ele tem que exigir do transportador o uso de equipamentos em boas condições operacionais e adequadas à carga a ser transportada e o curso MOP do motorista, tá? Então, principalmente quando eu estou contratando a modalidade de frete FOB, né? Então, eu homologo um prestador de serviço adequado, né? Um prestador de serviço que como que eu posso falar? Ele toda a rastreabilidade, ele tem seguro, né? Enfim, que ele seja seguro para trabalhar para mim, né? Então, eu exijo e homologo antes dele realizar a atividade de transporte, né? Eu homologo, eu solicito com antecedência as documentações e, posteriormente, ele segue para fazer o transporte de cargas, né? E ainda o contratante, ele tem que exigir dos fabricantes, dos importadores, expedidores, a correta classificação dos produtos, embalagens adequadas,
e correta identificação. Então, às vezes eu sou um contratante de transporte de frete e eu estou comprando um produto fora do país, né? Então, normalmente, isso pode ser que chegue, às vezes, na modalidade de FOB, né? E eu sou responsável por tudo, inclusive a responsabilidade por meio de navios, né? Essa responsabilidade pode ser completamente minha. Então, a gente tem que entender e exigir do fabricante internacional que essa carga ela atenda às especificações nacionais. Se em virtude de acordo internacional essa carga não chegar adequada, ela não pode ser transportada em via nacional. Se for, corre o risco de autuação, apreensão da carga, né? Se tiver um acidente, aí a gente tem todas as responsabilidades, danos ambientais e civil, administrativa, criminal e etc. Tá bom? É isso. Perfeito. Mas tem mais, né? Tem mais, já falamos então. Fabricante, expedidor, contratante, tem transportador também, né? E aí, o transportador, gente, já é o que os clientes acreditam que ele é responsável por tudo, né? Mas, na verdade, a gente já ficou sabendo que todo mundo é responsável por tudo. Mas o transportador, ele tem uma carga maior de responsabilidade, mas não é ele sozinho. Mas vamos lá, quais são as responsabilidades dele, né? Ele tem responsabilidade pela carga quando ele alterar qualquer condição de carregamento, né? Porque o carregamento não é dele, não é verdade? Então, quando ele altera qualquer característica do carregamento, ok? Ele tem responsabilidade integral, tá? Quando ele utiliza veículos e equipamentos de transporte em condições técnicas ou operacionais inadequadas, né? Que exemplo que a gente teve disso no vídeo? A gente teve exemplo disso no vídeo da Serra, né, em que tombou, na Serra do Paraná, do acidente em 2016, que também tombou um caminhão etanol, que desceu a 132 km por hora na serra, né, e ele acabou tombando. Esse acidente, a investigação dele, que mostra no vídeo, a investigação dele tinha um problema nos freios, né, e em relato do motorista, né, aí a gente vai focar no vídeo, né, em relato do motorista, ele alega que avisou a empresa transportadora sobre as condições dos freios, né, e que a transportadora, ela não tomou nenhuma medida, né, e ele assumiu o risco também de produzir o acidente quando ele aceitou pegar o veículo em condições inadequadas para o tráfego, né? Então, ele também é responsável e ele também, pelo vídeo, né, ele iria ser responsabilizado e responder criminalmente por aquele ato que ele praticou, tá? Que mais, gente? Ele também é responsável quando ele não providenciar a limpeza ou descontaminação do veículo. Esse item, ele é duplo, né? Porque o expedidor ele é responsável e o transportador também. Se eu tiver que ter uma responsabilidade administrativa, que seria, por exemplo, da ANTT, da Polícia Rodoviária Federal, por ter uma autuação nesse sentido, né, ambos seriam autuados, né? Seriam autuados tanto o expedidor quanto o transportador, tá? O que mais? Quando utilizar veículos e equipamentos de transporte que apresentem contaminação... contaminação exterior, já falei. Quando não descontaminar o veículo de carga. Então, eu tenho um caminhão-tanque, ele também tem a obrigatoriedade de descontaminar o tanque, né? Então, tem os laudos de descontaminação, tem todo um processo de descontaminação que ele tem que apresentar para o expedidor de carga, porque a gente pode também ter incompatibilidade entre produtos e a gente também pode ter uma contaminação de produtos, né? Então, isso também a gente tem que garantir. O que mais, pessoal? Além disso, o transportador tem que possuir os documentos obrigatórios, que é o CIV, o CTPP ou o CIP, né? E que mais? Ele também é responsabilizado quando ele deixar de utilizar corretamente os veículos, né? Os elementos de identificação, de sinalização para o transporte de produtos perigosos. E uma coisa interessante aqui na palestra que a gente assistiu, né, do especialista em sinalização de transporte de produtos perigosos, é que cada item, né, identificado como errado no veículo, né, não conforme no veículo, gera uma autuação. Não é isso, Tony? Exatamente.
né? E isso, gente, às vezes, existem relatos de transportadores que, às vezes, uma única parada, ela pode gerar uma multa, às vezes, de 10 mil, 15 mil, né? Em virtude das não conformidades do veículo. Lembrando que as não conformidades do veículo também geram autuações de trânsito, tá? Para quem é expedidor e para quem é transportador também, tá? Que mais que o transportador ele é obrigado a ter, né? Ele é obrigado, né, a portar no veículo o conjunto de equipamentos para situações de emergência ou EPIs. No momento do carregamento do veículo, se ele não tem, o expedidor ele é obrigado a fornecer, né? Normalmente, nas contratações, o transportador ele possui isso no veículo. Se ele não tiver, no ato da expedição, o expedidor ele tem que fornecer esse kit EPIs para o transportador, tá? E se ele não tiver com o porte desses equipamentos ou EPIs, ele é responsabilizado por esse processo juntamente com o expedidor, tá? O que mais, gente? Deixar de exigir do expedidor o uso de embalagens permitidas, né? A gente tem uma legislação que vai tratar do tipo de embalagem a ser utilizada no transporte de produtos perigosos. Então, a gente tem uma série de embalagens a ser utilizadas, de sobre-embalagens a ser utilizadas, de forma de acondicionamento. Então, o expedidor ele tem que garantir isso, né? E o motorista, no ato da expedição, ele tem que vistoriar, né, esse veículo e garantir que essa carga esteja adequada, tá? Além disso, né, a obrigação também do expedidor garantir que o expedidor, ao acomodar a carga no veículo, né, ela esteja acondicionada de forma adequada, né, e corretamente estivada, que a gente já tinha falado. Então, se a carga no ato do transporte, ela não está adequada e estivada de forma correta, além do expedidor levar uma autuação, o transportador também, tá? Além disso, se o motorista não constar com o curso do MOP, a empresa também sofre uma autuação. O que mais? Deixar de exigir do expedidor documentos relativos aos produtos, né? Então, a especificação do que ele está transportando, né? Se ele não possuir isso no ato, né, do transporte, ele pode sofrer aí as responsabilizações também. A declaração, que é a obrigatoriedade do expedidor fornecer para o transportador, mas se ele não tiver, ele também responde por esse ato, né? E outros documentos de carga, que eu posso dar como exemplo a nota fiscal. Então, além desses documentos, a gente tem outros documentos obrigatórios para o transporte de produtos perigosos. Um deles é a nota fiscal, que ela é obrigatória, né, para finalidade de transporte, e ela tem que estar com o motorista, tá? Além disso, deixar de adotar, nos casos de procedimentos necessários, que seriam, por exemplo, situações de emergência, então ele deixar de utilizar, por exemplo, os EPIs, que ele tinha obrigatoriedade de usar e portar, né? Deixar de utilizar os kits de emergência. Então, se ele tinha um kit de emergência, ele tinha o poder, né, de impedir um dano maior e ele não usou aquele kit, né? Ele pode sofrer, o transportador ele vai sofrer aí as responsabilidades. E caso a apuração pode chegar até o motorista também, tá? Além disso, as empresas também têm a obrigatoriedade de comunicar às autoridades competentes as situações de emergência, né? E tem a obrigatoriedade também de informar os interessados. Quem são os interessados? São os demais agentes, né, de transporte, que é o fabricante, que é o expedidor da carga, né? Da carga perigosa, o expedidor do resíduo, tá? Lívia, uma perguntinha aqui. Quando você falou em transportador, a responsabilidade do transportador, ela se dá em todas as esferas, né, pensando na esfera criminal, civil, administrativa? Como funciona essa questão? Sim, ela vai se dar em todas as esferas, né? Ao exemplo, por exemplo, do acidente que aconteceu por conta do freio, né? A empresa, a pessoa jurídica, né? Ela responde, assim como a pessoa que causou o dano, ela responde na esfera civil, penal e administrativa, né? Então, quando a gente fala em responsabilidade, vou resumir. A responsabilidade penal é aquela que a gente está acostumada. Matei alguém, onde que eu vou responder? Lá para o delegado.
né? Então, no caso de um acidente ambiental, se tiver apuração nesse âmbito, eu vou responder para o delegado. Igualzinho, da mesma forma, tá? Na esfera civil, eu vou responder da mesma forma. Bati meu carro, alguém foi lá e me processou. Vou responder na esfera civil. Vou responder naquela esfera, é normal, né? Geralmente na esfera criminal, a pessoa jurídica ela é responsabilizada normalmente em pecúnio também, né? Em dinheiro, a empresa tem que pagar. Mas, além disso, para responsabilizar a pessoa jurídica, né, a gente também tem a figura da pessoa física que causou aquilo, né? Então, eu tenho a responsabilização tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Quando eu tenho a responsabilização na esfera civil, né, eu tenho também caráter de reparação, né? No caso do acidente que a gente viu na serra, a gente tem o dano humano, né? Então, você tem a reparação, né? As famílias que podem ter entrado com um processo de reparação pela perda, né? Humana ali. A gente tem a reparação dos veículos, né? Que pode ser pelo próprio proprietário ou pode ser também pela seguradora daqueles veículos, que elas podem entrar com reparação civil. No caso do acidente ambiental, que você viu ali etanol correndo via serra, pegou fogo, explodiu, então ali o órgão, né, a esfera civil, né, a promotoria entra com uma reparação civil para que a empresa repare o dano ambiental naquela área, né, isso também envolve dinheiro. E aí, ainda na esfera administrativa, o órgão ambiental, ele entra, né, em desfavor da empresa, gerando a possibilidade de assinar um TAC, né, na esfera administrativa, né, que também está envolvido em multa e reparação. Também, então, está linkada a dinheiro. Então, eu posso responder, né, financeiramente nas 3 esferas? Posso, né? É o que aconteceu, eu vou trazer aqui no dano ambiental, que não tem nada a ver com nossa live, que foi o acidente, por exemplo, da Vale, né? A Vale, ela respondeu em várias esferas, aliás, ela respondeu não, ela responde hoje, no caso do acidente da barragem em Brumadinho, ela responde em várias esferas, na esfera penal, civil e administrativa. Perfeito, mas como toda regra, existem exceções, né? Tem exceção nesse caso aí? Conta pra gente. Existe uma exceção trazida pela 5848, né? Se o transportador receber a carga, né, lacrada ou for impedido pelo expedidor ou destinatário de acompanhar as operações de carga e descarga, desde que devidamente comprovado, aí também, ó, o transportador também pode, né, se garantir de algum formulário de que ele não acompanhou, né, o embarque dessa carga, né, e ele foi impedido aí de visualizar essa carga, né, a responsabilidade do acidente ou avaria decorrente do mau acondicionamento da carga, ela é do expedidor apenas. Então, se o transportador foi impedido de acompanhar o carregamento, apenas o expedidor responde nessa situação. Tá? Perfeito. É isso. O que mais? Mais alguma dúvida? Perfeito. Tem alguma pergunta pra gente? Vamos fazer só no final, né? Agora, a gente tem que tá com o horário adiantado. O tempo passa rápido nesse bate-papo aqui. Eles vão dar 8 horas agora, tá? Puxa! Pois é, gente, eu acho que é sempre bom. Você tocou nesse assunto, né, Lívia, da questão do transporte, né? De um modo geral, a gente vê muitas vezes no nosso dia a dia, prestando as nossas consultorias, que o pessoal tem aquela visão errada, né? Errônea, que ao terceirizar o transporte, né, nós estamos também terceirizando a responsabilidade. Não é bem assim, né? A responsabilidade ela é solidária, né? Então, esse cuidado que nós devemos ter, né, que todas as empresas devem ter na expedição, ele é muito importante, justamente para se garantir, tá? Eu estou vendo o pessoal fazer diversas perguntas aqui, inclusive aqui, gente, ó, obrigado pela audiência, pela participação. Estou vendo aqui muitos clientes, né, que já são amigos, né, Lívia, ao longo desses tantos anos de estrada. Tem algumas perguntas aqui, você está vendo aí?
Tô vendo aqui, tentando acompanhar. Olha só. Gente, muita pergunta. Vou tentar responder algumas daqui a pouquinho. A Lívia vai escolher umas 2 perguntinhas para a gente responder. Enquanto isso, não se esqueçam lá, tá? De enviarem aí para nosso e-mail da comunicação, tá? O eu quero, tá? Para receber esse modelo de checklist de transporte de produtos perigosos, tá? Ele é bem legal. Tem uma pergunta aqui que eu queria responder, do Santiago. Ele colocou Santiago? aqui, a FISP é obrigatória? Oi? Pode falar, Lívia. Santiago, a FISP é obrigatória no manuseio e armazenagem, não é obrigatória no transporte, né? De fato, gente, ela não é obrigatória no transporte, tá? Na verdade, eu citei a FISP porque ela é um instrumento aleatório em que eu posso ter como comprovar as orientações para finalidade de transporte. Então, ela tem um capítulo nela que ela fala em referente ao transporte, ao acondicionamento, museu. Então, ela atende, em parte, essa obrigação da gente informar os riscos do produto em que eu estou fazendo o transporte, mas realmente ela não é obrigatória. Tá corretíssimo, Santiago. Ok, tem uma pergunta aqui da Priscila também, isso aqui rende outra live, viu, gente? Priscila Leal, transportar em veículos leves produtos perigosos, tais como galão de óleo hidráulico diesel, é ilegal? Priscila, isso aí é o que acontece comumente nas empresas, né? O pessoal fica sem saber, é o que a gente fala aqui no nosso bom mineirês, aqui, é o oncotô para oncovô, o que eu faço para esse pepino agora aqui, né? O que é muito, muito mais simples, entre aspas, aí, ver para uma carga de grande porte, né? Nesses casos surgem muitas dúvidas, né? Claro que a gente não consegue discorrer sobre as obrigações que têm que ser tratadas aqui durante esse nosso bate-papo de hoje. Como eu disse, ela rende uma nova live, mas recomendo para você a leitura da resolução ANTT 5232, que revogou a resolução ANTT 420, tá? Ela traz algumas exceções ao transporte de produtos perigosos em quantidade limitada, né, ou por veículo, tá? Então, você pode transportar sim, desde que atendidas aquelas obrigações, tá? A norma, ela lista lá, ponto a ponto, o que deve ser observado no decorrer desse transporte. Inclusive, ela traz um anexo, tá? Justamente para você verificar, de acordo com a substância que você vai transportar, né? Se ela vai se enquadrar ali como responsabilidade por quantidade limitada ou por veículo, ok? Mas nós vamos falar sobre isso ainda. Como a gente falou aqui, gente, transporte de produtos perigosos rende aqui uma... Eu não resisti. Tem uma Ela não aguentou. Oi? Vai lá, Lívia. Gente, eu não resisti. Tem uma pergunta aqui super interessante da Jussiane Carvalho. Olha, Lívia, como administrar a necessidade de transporte de combustíveis terrestres para áreas remotas, sem estrada, sinal, móveis e etc., quando a única opção são empresas de pequeno porte com frota comum? Gente, Jussiane, desafio, né? Porque a legislação nacional, ela é muito rígida, né? E a gente tem áreas no Brasil, remotas, que não acompanha a realidade dessa legislação. E assim, eu não tenho nenhuma resposta para você, né? Mas quando a gente fala, pensando no lado legal, né, o atendimento ele é obrigatório, né? Não há que se falar em não atender a essas obrigações numa frota comum, né? É um desafio. Às vezes, tivemos clientes em áreas remotas que tinham que, por exemplo, gerava óleo lubrificante em um volume considerável, né? E eles não tinham para quem destinar. Aí a gente tinha um problema referente a transporte, armazenamento, destinação final, a obrigatoriedade de se fazer o refino desse óleo, né? E a gente não tinha quem fosse buscar, né? Eu não tinha veículo adequado para fazer esse transporte, a empresa não tinha veículo adequado para fazer esse transporte de 6 horas de viagem até o local mais próximo para a correta reciclagem e destinação desse resíduo. De fato, eu não sei nem o que te falar, mas em tese, dentro das responsabilidades, a empresa ela tem que garantir que esse transporte ele seja feito de forma adequada, tá? É o que eu tenho para te falar hoje, mas é um desafio. Boa a sua pergunta.
Olha só mais um para encerrar aqui, tá? O Paulo Almeida aqui, eu vou te responder, tá? Te fazendo outra pergunta. Paulo Almeida, o CPF, APP e IBAMA é de responsabilidade do expedidor ou do transportador? Né? Observação, o veículo é cedido pelo expedidor ao transportador em contrato de comodato. Gente, para dirimir, isso vai ser objeto até de um bate-papo nesse sentido também sobre o CTF-APP, tá? Enquadramento seguro de atividades no CTF-APP. Para dirimir essas questões, existe uma instrução normativa do IBAMA, a 12 de 2018, tá? O IBAMA criou editou essa norma justamente para traçar, né, o enquadramento seguro das atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras de recursos naturais, né, para fins de cadastro junto ao CTF-APP. Ela destrinchou lá ponto a ponto, de acordo com o código da atividade, o que entra e o que não entra. Então, Paulo, fique atento aqui aos nossos canais aqui, ative o sininho aí, tá? Convido você a dar uma olhadinha lá nas fichas de enquadramento técnico do IBAMA. Pode pesquisar, joga no Google lá, FTS IBAMA, tá? Ele já vai mostrar para vocês, você pode pesquisar por tema. E lá, quando você pesquisar no código específico referente a transporte de produtos perigosos, muito provavelmente você vai responder isso aí, mas vou deixar no suspense de propósito aqui, tá ok? Cadastro técnico merece. Cadastro técnico federal, APP e CTF, AIDA, merecem uma live, Toninho. Coloca merece. Tá, mas tem o tema. Tem muita coisa boa por vir aí. Nós estamos aí formando aí um calendário de lives aí, como eu disse para vocês, de temas relevantes, né? Ou seja, e tem muito tema, viu, gente? Tem muito tema e coisa que a gente vê no dia a dia. E conforme a Lívia comentou, né? Tá todo mundo cansado de juridiquias. De uma certa forma, todo mundo já tem um certo pé atrás quando a gente fala em legislação, né? E a ideia nossa aqui é justamente o quê? Desmistificar isso aí, trazer para vocês a tradução dessa legislação de forma mais simples possível, tá ok? Então, para isso, contem conosco, nos acompanhem nos nossos canais. E, Lívia, olha, aproveitando aqui, muito obrigado mais uma vez aí pela pronta aceitação do convite para essa live, né? A gente decidiu essa live aqui até bem rápido, né? A gente costuma até programar com uma certa antecedência, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade e, enfim, só agradecimentos. E a todos vocês aqui que disponibilizaram também um tempo de vocês nessa noite de quinta-feira, também o nosso muito obrigado. Espero revê-los aí no nosso próximo bate-papo. Ok? Foi um prazer. Obrigada a vocês pela oportunidade. Um abraço a todos.